Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran Lima, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, aproveitando que, pelo menos aqui em Curitiba, tá mais friozinho, a gente teve aí, os últimos dias foram mais frios, né, em relação à semana passada, que tava até que calorzinho. Então, quis fazer esse vídeo para compartilhar com vocês algumas dicas de como a gente manter a nossa saúde também no inverno, né, também nos dias frios. E assim, gente, o nosso corpo tem necessidades diferentes, né? No inverno e no verão, né? Digo, nos dias frios e nos dias quentes, melhor dizendo, porque essa questão de estação, né? Hoje em dia é meio complicado, porque elas não são mais tão bem definidas assim como eram antigamente, né? Aqui em Curitiba, pelo menos, desde que eu me lembro por gente, nunca foi, né? Faz calor no inverno, faz frio no verão, enfim, né? Chove, não chove. Não tem, assim, uma definição para poder falar outono, inverno, né? Primavera e verão. Mas sim, né? Dias quentes e úmidos, dias quentes e secos, dias frios e secos, dias frios e úmidos, né? Então, tem sim essa diferença. E o nosso corpo tem necessidades diferentes nesses dias diferentes, tá? Com esse clima diferente. Então, cabe a gente, né, a se atentar a isso. Era uma coisa que eu não percebia. Eu costumava manter, né, ter os mesmos hábitos praticamente o ano todo, principalmente em relação à alimentação, né? E foi isso, assim, que eu aprendi que foi o que mais fez diferença pra mim, porque eu não sabia, né? Eu não tinha essa noção mesmo, né? Então, gente, na alimentação, essa questão da alimentação, né, nos dias frios, o nosso corpo, quando tá frio, né, ele tende a sentir, a gente tende, né, a sentir mais fome, né? O nosso corpo, o nosso poder digestivo, ele aumenta, ele fica maior, porque ele precisa dessas calorias para se esquentar. Então é super normal no inverno, nos dias frios, a gente sentir mais fome do que no verão, tá? Então é super normal no verão, num dia quente, você não tá com vontade nenhuma de almoçar, por exemplo, né? Ah, hoje eu não tô afim de almoçar, quero tomar só um suquinho de fruta ou comer só uma saladinha aqui e tá ótimo. Isso é super normal. O nosso corpo, durante o verão, durante os dias quentes, diminui o poder digestivo, tá? Justamente para não aumentar ainda mais o calor do corpo. Então, no frio, né? A gente sente mais vontade de comer, né? Principalmente coisas mais pesadas, né? Coisas mais substanciosas que tragam mais essas calorias e, consequentemente, esse aquecimento ao nosso corpo, tá? Então, gente, nos dias frios, o que é legal evitar comer, tá? São alimentos crus, tá? Os alimentos crus, eles tendem a ser mais difíceis de ser digeridos. E o nosso corpo não quer alimento cru. Se você parar bem pra pensar, né? Analisa aí. Você sente vontade de comer salada, uma salada crua ali, durante um dia frio, né? É difícil. Eu costumava comer salada o ano inteiro. Ah, salada é saudável, né? Então eu vou comer, né? O ano todo comer salada crua. Mas assim, gente, no inverno o que eu faço, eu não como mais salada crua. Eu faço só os refogados. Ou faço refogado, ou faço assado, mas evito consumir alimento cru, porque o nosso corpo já tá frio, né? Ele não quer um alimento frio, né? Um alimento frio e, por ser cru também, além desse atributo frio, ele é difícil de digerir. Então, ele quer algo mais quentinho mesmo, para que ajude o nosso corpo a esquentar, tá? Então, gente, algo a vocês reverem aí na alimentação, né? Foi algo que eu fiz e incorporei isso facilmente na minha rotina durante um dia frio, é evitar comer salada crua, fruta também, gente. Fruta foi mais difícil, assim, porque comer fruta cozida me pareceu muito estranho no começo. Pode parecer estranho pra você também. Mas, gente, eu como fruta cozida, principalmente banana e maçã, tá? Tentei fazer com mamão, com kiwi, não deu certo, né? Não gostei muito, não me acostumei. Mas, assim, eu costumo comer essas frutas mais cozidinhas mesmo, assim. Não cozida de deixar ali cozinhando muito tempo, mas, assim, dá uma esquentadinha só pra você não ingerir ela tão fria, né? E tão crua. Principalmente naqueles dias mais frios, tá? E uma outra fruta que eu costumo consumir muito durante os dias frios, que é a pulcã, né? Ou mexerica, mimosa, não sei mais que nome que tem. Aqui o pessoal geralmente chama de mimosa, de pulcã, né? Que, gente, é riquíssima em vitamina C. E ela só tem no inverno, né? Justamente por isso. Vocês podem ver como a natureza é sábia, né? Durante o inverno, a gente necessita de uma quantidade maior de vitamina C. Por isso que é durante o inverno que a gente vê essas frutas em abundância para vender, né? É difícil, não tem, né? Eu nunca vi, pelo menos, vender mimosa no verão, né? Então, o nosso corpo tem a necessidade, vocês viram? Como a natureza é sábia, o nosso corpo também. Então, ele tem necessidades diferentes. Então, durante o inverno, a ingestão dessas frutas, né? Laranja, mimosa, limão também, a gente precisa fazer com mais frequência, né? Em quantidades maiores do que no verão, para suprir essa necessidade do corpo.
Então, naqueles dias que tá muito frio, eu não costumo comer, né? Mas quando tá, assim, aquele friozinho, assim, que não tá muito frio, eu costumo comer uma polcã, né? E o limão tá presente também todos os dias da minha vida com água morna de manhã. Então, a gente não precisa comer, assim, uma infinidade de frutas diferentes todos os dias. De 2 a 3 porções de frutas por dia, tá? Já tá ótimo. Então, não precisa querer comer um monte de fruta diferente. É muito simples, gente. A gente tem essa necessidade, parece, de querer dificultar tudo. Acho que é pra acabar não fazendo mesmo, né? Mas assim, gente, 2 frutinhas diferentes. De manhã eu comi ali uma bananinha, né? Cozida, que até tem uma receita aqui no canal, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino vocês a fazer uma banana cozidinha ali com cacau, que fica uma delícia pra comer no café da manhã, tá? E ali, depois do almoço, fui lá e comi uma mexerica, uma polcã. Pronto, gente, tá aí. Consumi uma quantidade significativa de frutas no meu dia. Então não precisa ficar comendo um monte de frutas diferentes, várias vezes por dia, fruta no lanche, fruta aqui, fruta ali. Não tem essa necessidade, tá, gente? De 2 a 3 por dia, gente, já tá ótimo, tá? Eu sei que tem gente que nem isso costuma consumir, mas se você consome essa quantidade, já tá ótimo. Agora, no verão, a gente costuma, né, consumir mais frutas, porque elas são cruas, né? Então, no verão, por estar quente e ela ser crua, a fruta tende a refrescar o nosso corpo. Então, a gente vai sentir mais vontade de comer fruta, tá? E é super normal. Se o teu corpo te pede mais fruta no verão, você deve comer mais fruta também, tá? Mas, é claro, não passando muito de uma quantidade de 4, 5 porções por dia. Tá, gente? E assim, comidas cozidas, né, no geral, no inverno mesmo, uma sopinha, né, aquilo que é mais quente mesmo, para aquecer, mais cozidinho. E também, gente, o que muda muito é a questão do tipo do frio. Se é um frio úmido, né, se tá frio e tá chovendo, se tá muito úmido, o nosso corpo vai ter uma necessidade diferente. Se tá frio e tá seco, né, o nosso corpo também tem uma necessidade diferente. Então, aqui em Curitiba, pelo menos, a maior parte dos dias frios são secos também. Então, para esse tipo de clima, recomendo para vocês que façam o consumo de alimentos que são mais úmidos, então. Se o clima tá frio e tá seco, então a gente vem com a alimentação oposta. Porque assim, gente, no Ayurveda, tem uma frase que diz tudo e faz todo sentido para tudo mesmo. Que é, gente, oposto reduz oposto e semelhante aumenta semelhante. Então, por exemplo, né, se tá calor, né, eu vou comer uma comida super quente e apimentada, né? Pimenta é quente, eu vou trazer mais calor pro meu corpo, certo? Então, se semelhante aumenta semelhante, se eu como algo quente num dia quente, vou aumentar o calor. E é assim, não é? A gente come uma feijoada no verão e aquele calor aumenta, né? A gente fica com mais calor. No inverno, a mesma coisa. Se você come algo gelado, né? Um sorvete, por exemplo, né? Você vai sentir ainda mais frio. Então, tá aí o semelhante aumentando o semelhante. Então, o que a gente precisa fazer durante o inverno, né, por exemplo, nesses dias frios, é a alimentação oposta. Se o clima tá seco e tá frio, a gente vem com a alimentação mais umidazinha, né, uma alimentação mais oleosa e uma alimentação mais quente, como eu falei, né, uma alimentação mais quentinha, mais cozidinha mesmo, tá? Então, durante o inverno, você pode ter um consumo um pouco maior dos óleos, né? Os óleos vegetais, pode consumir mais óleos. As oleaginosas também, né? Essas castanhas, enfim, nozes, essas coisas também são super bem-vindas durante o frio, que são alimentos mais ricos, né? São ricos em gorduras boas, tá? E, gente, pode caprichar também nas sopinhas, né? Esses alimentos que são mais cremosos mesmo, mais úmidos, principalmente nesses dias que são frios e secos, tá, gente? E a questão de se agasalhar, tá, gente? A gente parece óbvio, né? Mas tem gente que sai por aí passando frio e não tá nem aí. Acho que isso não faz mal, né? Porque a vovó dizia que faz mal, né? Sair desagasalhado. E sim, gente, faz super mal, tá? O ideal a gente fazer é sair o mais agasalhado possível, tá? E quando você for sentindo que tá calor, você vai retirando as peças, tá? Então, não sai, olhei lá fora, acho que não tá frio, tá? Sai de qualquer jeito e sente muito frio, né? Isso acaba fazendo mal pro nosso corpo, sabe? Então, parece óbvio, parece dica da vovó mesmo, mas enfim, né? Eu sei que tem muita gente que não faz isso, até porque eu não fazia, eu não me ligava muito nisso, sabe? Às vezes saía ali, final da tarde já tava esfriando e não saía bem agasalhada, tá? Então, gente, se agasalhe bem, principalmente os pés e a cabeça, que são as regiões que a gente costuma perder mais calor. Então, capricha aí nos agasalhos, não fique passando frio à toa de bobeira, achando que isso não vai te fazer mal de nenhuma forma, porque sim, gente, felizmente vai, tá? Então, capriche, vai tirando aos pouquinhos conforme você vai sentindo necessidade, tá? Conforme você vai sentindo calor. E, gente, questão dos banhos, né? Banhos também mais quentinhos. Nosso corpo precisa de coisas mais quentinhas, então banho morninho, banho quente, também não exagerar muito nesse quente, né? Pra não ser um banho pelando de quente, que faz mal pra nossa pele também. Mas, enfim, gente, banho quentinho. E capricho também, né? Pode abusar
das infusões, né, dos chás, principalmente morno, tá? Então, durante o inverno, chazinho morno é super bem-vindo, então pode intercalar ali o consumo de água com o consumo de chá, tá? E falando da questão da água, o ideal é que a gente tome água sempre em temperatura ambiente, tá? Pra morninha. Então, nada de água gelada, principalmente no inverno, até porque a gente nem tem essa vontade, né, no inverno. Então, a água mais temperatura ambiente. Se tá muito frio, gente, que às vezes a temperatura ambiente faz com que a água fique extremamente gelada, né, porque tá muito frio. Então, esquenta um pouquinho aquela água ali. Eu, assim, gente, tô tentando adaptar isso, porque eu acho muito difícil tomar água esquentadinha ali. Não precisa nem ser água morna, mas a água um pouco mais quentinha. E pra mim a água fica com gosto estranho. Mas assim, tem dias que só vai assim a água, né? Quando tá muito frio, a água que sai do filtro pra mim é gelada, né? A gente toma e sente que aquela água passa até estranho na garganta da gente, né? Como se ela tivesse gelada, tivesse na geladeira, né? Mas o ideal, então, né, é esquentar um pouquinho essa água. Põe ali, liga um pouquinho o fogo, deixa ela esquentar só um pouquinho, questão de 1 minutinho, nem isso às vezes. E pronto, vai tomando aquela água não fria, tá? Porque, como eu já falei, o nosso corpo necessita de coisa quente quando tá frio, né? Então, a água, muitas vezes, em temperatura ambiente, acaba sendo gelada pra gente. E é isso, gente. São essas dicas aí pra gente tentar manter, né, a nossa saúde no inverno, tá? E a gente entender, sempre tudo gira em torno disso, gente. A gente entender que o nosso corpo tem necessidades diferentes, né? Conforme muda o clima. Então, se tá frio é um jeito, se tá calor é de outro, se tá úmido, se tá seco, né? Então, são essas necessidades diferentes do nosso corpo que a gente precisa entender, né? A gente precisa perceber, porque, como eu já falei, o nosso corpo dá sinais, né? Como a gente não tem vontade de tomar um sorvete no inverno, por exemplo, né? E nem uma sopa quente no verão. Então, ele dá sinais que muitas vezes são óbvios, como esse, mas às vezes não são tão óbvios assim. Então, a gente precisa estar sempre ligado, atento ao nosso corpo, sempre se observando para entender, né? Se você se observando, gente, não tem erro. Você vai seguir o que o seu corpo pede, você seguindo o que o seu corpo tá te pedindo ali, né? Você vai fazer escolhas cada vez mais assertivas em relação à sua saúde, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir também, de compartilhar com aquela pessoa que também adora esses assuntos, né? Sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar. Então até o próximo vídeo, gente. Tchau!